Muito bem, nós vamos falar hoje sobre alarmismo versus negacionismo. São duas alas que acabaram por politizar esse problema tão grave, né, que é da pandemia e do coronavírus. Não só no Brasil, é importante dizer isso, mas no mundo inteiro. Ou seja, significando dizer que nós temos o aval do problema e da maneira de trabalhar esse problema em outros países. E que, portanto, repensar a forma de admissão de uma estratégia também implica, né, em avaliar a experiência desses outros países, principalmente daqueles que estão numa situação mais grave, como na Itália, na Espanha, e como foi na China e se modificou aí recentemente. Então, já de início, eu quero dizer que é um falso dilema nessa coisa de você ou ser alarmista ou ser negacionista, porque isso meio que reproduz uma relação psicológica de pessoas que não se preocupam em saber sobre a realidade de como ela se dá, né? E que fazem da crise sanitária mundial uma guerra política. E isso é imperdoável, tá? Quando você faz da crise que ocorre no mundo de cunho de saúde de uma população inteira uma guerra política, olha, não há como você não criticar uma postura dessa. E uma das pessoas que tem agido dessa forma, não o único, claro, é o presidente da República, né, que comete o erro, ao meu ver, mais óbvio de todos, que é tratar as coisas como se elas não existissem, ignorando o benefício da dúvida, né, porque o fato do Bolsonaro ser a favor de um isolamento vertical é legítimo dentro do debate, né, como é que a gente vai tratar, em termos estratégicos, o problema que está à nossa frente, que tem duas demandas, no aspecto econômico e da saúde pública. Como que vai se dar essa conversa aí entre o Mandetta e o Paulo Guedes? É complicado, é um problema enormemente difícil de se resolver e não que haja uma solução assim a curto prazo de modo algum, mas que o foco seja minimizar o máximo possível os danos, ou seja, como que a gente atinge um nível do mal menor. É isso que está em jogo, né, em toda essa discussão sobre lockdown vertical, horizontal, ou seja lá como for. E nesse caso, me parece que a fala do Bolsonaro, obviamente, me parece não, é evidente, né, para todo mundo, que a fala do Bolsonaro, ela destoa, né, daquilo que os ministros do Bolsonaro realmente estão fazendo. Já destoa até do próprio vice do Bolsonaro, que é o Mourão. Mourão fala uma coisa, o Bolsonaro fala outra. Mourão segue a OMS, o Bolsonaro segue a própria cabeça dele. Mas a gente não pode agora, só porque eu apoiei o Bolsonaro no sentido de votar nele e de fazer vídeos em apoio a ele, por verificar que em 2018 ele foi muito atacado injustamente. E eu não mudo a minha posição sobre isso, porque a constatação era de uma conjuntura diferente de 2018. Que eu estava vendo, cara, o nome do sujeito lá no New York Times, enfim, dos jornais internacionais que reportavam apenas aquilo que a Folha de São Paulo e o G1 diziam a respeito do Bolsonaro. E eu achava aquilo injusto justamente porque estava fora do contexto real do Brasil, certo? Agora, isso é uma coisa. O que a gente está vivendo agora, nesse exato momento, estamos aí no mês de março de 2020, é uma história completamente diferente. Você não tem que ter compromisso algum, né, com os erros de alguém que no passado você quis defender em via de ser uma pessoa pública, em via de defender valores que você também defende e em via de tentar mudar um pouco a história do Brasil, que até então, aquela época, estava completamente moldada por uma corja de canalhas, de uma cleptocracia que infelizmente ainda existe aí no Brasil. Mas isso não é alguma coisa que venha a abonar o Bolsonaro dos seus erros atuais. E quando você pega os caras que te demonizam, quando você critica o presidente por coisas evidentes, né? Quer dizer, não é algo do tipo que está passível de uma interpretação, né? Não, é uma postura evidentemente irresponsável, é uma postura completamente indiscreta, tá? E aí eu não estou falando da briga do Bolsonaro com a mídia, é problema deles, mas eu estou falando do Bolsonaro em relação a um problema de ordem de saúde pública, que ele não trata com a sensibilidade necessária
sabe? De reconhecer que isso... Primeiro reconhecer que existe, né? É o primeiro ponto, que parece que nem esse estágio ele chegou ainda, né? E segundo, em saber lidar com isso. Mas felizmente, há uma diferença aí entre aquilo que o Bolsonaro fala e aquilo que a sua equipe de ministros faz. Beleza, você pode até ver o Mandetta lá concordando com o Bolsonaro. Mas o que o Mandetta vai fazer efetivamente, ou que, enfim, a equipe, né, de saúde vai fazer, é outra história, né? Eu espero que eles mantenham a sensatez em reconhecer, tudo bem, com cautela. Não é que eu estou dizendo que a gente tem que seguir necessariamente as diretrizes da OMS, como se nós não tivéssemos um contexto muito específico aqui no Brasil, e que, enfim, devêssemos trabalhar com a nossa própria contingência. Por isso que eu digo, é legítimo o debate da estratégia que a gente vai adotar, lógico, né? Principalmente do ponto de vista técnico, de infectologistas, virologistas, biólogos, juntamente com uma equipe econômica, para acharmos um termo médio, né? Quer dizer, conseguir achar esse caminho, melhor dizendo, caminho médio, para podermos trilhar. Então, não tem muito segredo, né? Isso daí. É a busca do equilíbrio para alcançarmos o menor dano possível. Simples assim, né? Não dá para ignorar o fato de que o problema existe, certo? Então, se você tem aí a estratégia ou de mitigação ou de supressão, bom, como é que a gente vai agir diante do problema que nos cerca? É uma questão a se pensar. Eu estava discutindo isso com o pessoal aqui no grupo. Na verdade foi com um camarada meu aí, pessoalmente. Eu disse para ele o seguinte, que nós temos que ver que esse debate ele não pode ser jamais politizado como o Bolsonaro tem feito. Alguns têm acusado inversamente, né, que quem tem feito isso é o Dória e o Witzel. Sinceramente, eu acho que os três têm as mesmas intenções, né, que são intenções eleitoreiras. Tá? Então, nesse caso, a gente não pode confiar muito em nenhum deles. Mas me parece, sinceramente, que o Bolsonaro tem sido, talvez, aí, o caso mais grave por não reconhecer essa realidade, pelo menos na fala dele, né? Mas aí ele fala uma coisa, depois fala outra, a gente nem sabe exatamente o que ele pensa. Mas de qualquer modo, politizar isso é inadmissível. Inadmissível. Então o problema sobre qual estratégia nós teríamos que tomar aqui, se é vertical, se é horizontal, é totalmente adequado à discussão. Tem muita gente defendendo com ardor um método ou outro. Só que nós temos ainda, aqui no Brasil, pelo menos até onde eu entendi a relação dos noticiários que eu acompanhei aí, que os dados para bater o martelo e dizer vamos fazer isso são um tanto insuficientes ainda. Tá? Então você não pode fixar território com o discurso da mitigação vertical inevitavelmente. Então nisso aí, a meu ver, certo? Minha opinião, Bolsonaro errou feio quando ele ignorou em seus discursos que estão espalhados aí pela internet, completamente o benefício da dúvida. Quer dizer, quando você ignora o benefício da dúvida e diz que agora todo mundo pode sair, vai trabalhar, não tem problema nenhum, o vírus só pega em velhinho, pelo amor de Deus, cara. Você não entendeu exatamente qual é o problema. E eu não estou dizendo que ele, como pessoa física, ele não pudesse fazer isso. Ele pode ter a opinião dele, né? Pode acreditar na conspiração que ele quiser. Mas o cara é um porra de um estadista. Então não tem como você olhar para um sujeito desse falando de uma maneira tão desqualificada sobre um determinado tema, quando a sua própria equipe de ministros de saúde seguem um caminho totalmente nivelado a essa fala, né, para não querer também constranger demais aí o presidente da República. Então nisso, ao meu ver, o Bolsonaro errou feio quando ele ignorou completamente esse benefício da dúvida ao fato de que o vírus tenha um poder letal que tem a ver com o seu contágio exponencial. Embora ele não tenha um poder letal quanto outros vírus e outras doenças, se ele tem um contágio exponencial e esse pico de contágio sobe de uma maneira drástica, isso vai afetar muitas pessoas e não são só os idosos ou só o grupo de risco que tem a ver com imunidade baixa. Não é só diabético não, tá? Pessoas que têm imunidade baixa por várias doenças que já pré-existem. Então, me parece aí que a maneira mais saudável de ver o problema é admitir que ele existe em primeiro lugar, né? Admitir que a realidade existe, que eu não posso viver no meu mundinho solipsista e que é preciso, reconhecendo isso, lidar
com esse problema da melhor forma possível, né? Como muitos países fizeram, muitos governantes simplesmente deflagraram o problema e tentam se antecipar a ele. Simplesmente isso. Agora, o Bolsonaro, em vez de querer se antecipar ao problema que existe em escala global, no caso, vindo para o Brasil, ele prefere fazer uma guerra política, uma espécie de novela mexicana, né? Tudo bem, esses tipos de discussões, de brigas, de interesses, existem na política no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Você vê isso em todo mundo. Tem caras aí no Oriente Médio dizendo que esse vírus foi artificialmente manipulado, né, pelos Estados Unidos para matar determinado grupo de pessoas e tal. Então, esse tipo de conversa conspiratória, que como eu disse no vídeo anterior, parece inteligível, tem cara de uma possibilidade lógica, mas tem vários saltos ali que muitas vezes não são percebidos se você escuta de orelhada. É só quando você vai minuciar as informações é que você vai ver que a coisa não bate com a realidade, né? Então, a teoria da conspiração padece por conta dos saltos lógicos que ela tem na sua argumentação, mas ganha força por uma aparência de inteligibilidade. E, infelizmente, aqui no Brasil também existe isso. Na maioria das democracias, claro, também em países desse tipo, né, de ditaduras aí, muçulmanas, mas nas democracias em geral você tem sempre grupos dissidentes, militantes de ideias muito específicas que vão se juntando, que vão se fomentando e vão formando o seu discurso, né? Inevitavelmente o que existe nas democracias ocidentais são as guerras de ideias. Então, não tem, infelizmente, não tem como fugir disso, mesmo constatando que muitas ideias são empulhações que deveriam ser ignoradas, né? Mas se você ignora muito também, tem um problema que a coisa vai crescendo, porque vai meio que passando como um trator e conquistando os incautos, como a gente viu no caso, aí, por exemplo, da teoria da Terra plana. E aquela coisa, cara, se o sujeito acredita em Terra plana e que há uma conspiração global para nos enganar a respeito de uma suposta Terra geoide, então você imagina o que essa pessoa pode acreditar em outros termos, né? Como, por exemplo, no quesito da saúde, de não querer tomar vacina e tudo mais. Por exemplo, sobre a questão de você tomar vacina ou não, minha postura sempre foi de certa cautela, né? A toda hora o governo mandando você tomar vacina e tal. Bom, como eu não tenho filho ainda, então eu me responsabilizo em tomar ou não. Essa aqui eu tomo, essa aqui eu não tô afim de tomar. Simples assim, né? É uma decisão pessoal minha. Agora, você fazer apologia às pessoas no mundo inteiro para não tomarem vacina por conta de uma narrativa que você acredita ser real, mas que é apenas hipotética, ainda que se diga ter provas de cunho textual, ou seja, as provas geralmente são os livros que o cara leu sobre o assunto e acham que eles têm a medida correta da realidade, mas não é assim, porque existe todo um debate que configura essas questões que é muito difícil. A polêmica existe, admitamos a polêmica, mas admitamos também o perigo natural, que não vem de intencionalidade humana. Acho que aí tem dois elementos que a gente tem que considerar, né? De um lado você tem a intencionalidade humana que existe e que atua no mundo, né? E que se tem boas intenções de muitas pessoas que fazem coisas legais, né, e ajudam o próximo. Por outro lado, você tem aqueles que têm má intenção. E essas pessoas, elas estão em todos os campos da sociedade. Desde daquele mais medíocre, né, até aquele que está no alto escalão de governos, né, e que lida com grandes economias, com grandes riquezas. Então tudo isso tem que ser balizado. De fato eu admito que possa ter muita má intenção, mas querer centralizar demais essa má intenção num único grupo que domina o mundo, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de discurso, que no fundo é mais youtubiano do que necessariamente tenha uma sofisticação de uma pesquisa, né, mais apurada. Eu sou a favor, claro, de você sempre ter
uma visão que vai além da unilateralidade de um discurso formalizado pela mídia. Ir além desse discurso unilateral é importante. Por isso que eu acho, às vezes as pessoas me criticam muito, porque em alguns casos eu acho que há mérito, né? Por exemplo, na postura de alguns, digamos, pensadores brasileiros, como a figura do Olavo de Carvalho. Há um mérito em você reconhecer que você também não pode seguir unilateralmente as diretrizes internacionais. Mas, quando você torna esse sujeito uma espécie de guru, e você só age, só fala, só pensa, se você tiver que passar pelo crivo do cara, aí eu já acho muito complicado, porque, como eu disse, a realidade ela não está, digamos assim, o conhecimento sobre a realidade, melhor dizendo, ela nunca está centralizada em um grupo, em uma pessoa, em uma ideologia, em uma narrativa. A realidade ela está pululando, talvez, aí entre paradigmas, né? Como se discute quando a gente vai tratar com a ideia de epistemologia. Se você tem um paradigma, por exemplo, religioso, você tem alguma verdade que talvez nunca será vista em um paradigma puramente materialista, mas que talvez no materialismo se tenha um pragmatismo necessário para lidar com um certo problema que você não verá num discurso puramente religioso ou metafísico. Então essas coisas têm que ser simplesmente balizadas, pesadas por reflexão. Se você deixa o ato mesmo de refletir o problema para simplesmente papagaiar uma ideia, como o pessoal tem feito, com essa divisão entre alarmistas e negacionistas, aí, bicho, não tem mais como a gente tratar a coisa com seriedade. Aí você pensa, mas quem discute de uma maneira amadora essas coisas são as pessoas da internet, né? Isso não necessariamente toca as ações que o governo vai tomar. Mas aí é que tá. Isso já tocou até o próprio presidente da República, que recebe esse tipo de influência e que demonstra acreditar nelas, ainda pior ainda, né? Então, assim, eu acredito que a gente tem que ouvir o parecer da Organização Mundial de Saúde, mas com cautela, claro. E esperar que os testes que vão ser feitos aqui no Brasil sejam suficientes para nos dar, então, um norte nessa questão. E aí a gente tomar a atitude mais adequada, né? No caso aí, o corpo técnico do governo tomar o rumo mais adequado para minimizar os danos. Então, meu parecer até o presente momento sobre isso é o seguinte. Vou deixar de lado aqui as falas do presidente da República, que não significam absolutamente nada, a não ser no sentido político. E vou ficar com a postura dos ministros, né? A postura, não a fala, tá? Mas a postura. De como eles estão agindo, levando a sério o problema. Então, por enquanto, o lockdown total, no sentido horizontal, e que até que nos venha dados mais confiáveis, a gente pode, então, ir se modificando e admitindo um lockdown, podemos dizer aí, vertical, ou um isolamento, certo? Uma mitigação cirúrgica a respeito de um determinado grupo de risco. Mas a questão do discurso do grupo de risco, quando está na boca de utilitaristas liberaloides, é um problema seríssimo, né? Porque quando eles reduzem, ainda que eles digam que não, mas você percebe que eles acabam reduzindo o ser humano a números. E esse tipo de reducionismo, ele tende a demonstrar para pessoas que têm um mínimo de bom senso uma insensibilidade do corpo das ideias que tal sujeito defende, ou seja, da sua própria ideologia. Quer dizer, ele está falando em nome de um modus operandi baseado num corpo de ideias que não necessariamente reflete a realidade. Porque é claro que é, sim, utilitarista você olhar as pessoas apenas como número e não como seres que têm as suas necessidades, as suas apreensões, os seus gostos e desgostos, e que, no final das contas, se não é um suicida, quer continuar vivendo, né? Não importa a idade, não importa o sexo, não importa a etnia, ok? Então não faz sentido algum você querer minimizar o problema por conta de uma relação que está sendo feita, imaginária ainda, né? Entre economia e o problema de saúde pública. Por enquanto, se a gente está admitindo, né, esse isolamento aí total, isso indica que a gente vai achatar esse processo de contágio e vai minimizar, portanto, todo mundo está falando isso, inclusive o Caiado deu uma entrevista na Jovem Pan muito interessante, contrapondo os dois grandes defensores do governo Bolsonaro
Eu diria mais, né? Não defensores do governo Bolsonaro, são defensores do Bolsonaro, né? Que é o Trindade e o Augusto Nunes. Esses dois. Eu gosto muito do Augusto Nunes, gosto bastante do Trindade, alguns comentários eu sempre estou concordando com eles e discordando em um pontinho aqui ou outro. Mas eles têm exagerado demais nessa defesa exacerbada da figura do Bolsonaro. É como eu disse no meu vídeo anterior. De fato, existem ataques gratuitos ao Bolsonaro por parte da mídia e por parte também da oposição, do Congresso. A gente sabe que isso existe. Mas isso também existe por conta do precedente que o próprio Bolsonaro, pelo fato de agir de maneira indiscreta quanto à sua fala, acaba provocando, né? Então, se de um lado você possa balizar isso reconhecendo que há críticas gratuitas e indevidas à figura do presidente, por outro lado, você também tem que admitir que é justo criticá-lo em determinados momentos. E nunca, jamais você comprar a ideia de que criticar o Bolsonaro implique numa demonização de quem o critica. É uma coisa que, para mim, é extremamente óbvia e evidente. Ainda mais partindo de uma figura como é o Bolsonaro, que não é dada ao requinte da sofisticação intelectual, né? Não estou dizendo que eu sou isso ou que outros são mais ou menos, mas o que eu estou dizendo é que o Bolsonaro não é um cara dado a estudo, simplesmente isso. Isso não é proibido que ele seja presidente, né? Ele não precisa ser um Enéas Carneiro da vida. Ele pode até estar num nível um pouquinho maior que o Lula, que a Dilma, né? Esperamos que sim, aliás. Mas é necessário compreender que ele é passível de crítica porque ele é um ser humano que erra, né? Então não dá para usar esse discurso da direita bolsonarista, puxa-saco, radical, intolerante, de que qualquer crítica feita ao presidente é uma traição contumaz. Na verdade, esse discurso que é danoso, é vergonhoso e que jamais teria que ter sido admitido depois de uma era de fanáticos petistas que acabaram com o país. Quer dizer, os caras estão confundindo o problema da natureza humana, né, que tende a esses exageros, em relação ao problema do próprio aspecto ideológico, que pode favorecer ou não certa tendência humana. Essas falas, por exemplo, do Bolsonaro com o da Atena chocaram muitas pessoas porque pareceram a alguns que, na medida que o Datena perguntava ao Bolsonaro se ele faria mesmo um golpe, e talvez essa pergunta seja um tanto indigesta mesmo, né, tendenciosa, o Bolsonaro ele não disse que sim nem que não. Quer dizer, diante de uma pergunta direta na televisão, no canal aberto, na Bandeirantes, o cara dá uma resposta evasiva. E, a meu ver, isso é muito problemático. Só que aí, você pensa, poxa, mas será mesmo então que o Bolsonaro vai dar um golpe e tal? Mas aí você pega entrevistas, acho que foi a semana passada ou retrasada, o próprio da Atena, onde o Bolsonaro deixa mais claro o ponto e diz, não, jamais vou fazer isso. Tal. Então o que me parece é que talvez seja apenas a maneira dele ser ou a maneira dele agir, que não necessariamente ele venha a dar um golpe como pressupõe os conspiracionistas da esquerda. Agora, eu não coloco minha mão no fogo por ninguém, certo? E eu repito aqui, como já falei em outros vídeos, eu votei no Bolsonaro por conta de uma conjuntura específica de 2018. O que não me fará jamais, em momento algum, colocar minha mão no fogo por esse sujeito, porque o bolsonarismo não é uma religião, eu não devo nada, absolutamente nada, e você também, né, que é um cidadão brasileiro, ninguém deve nada ao Bolsonaro, a não ser que haja mérito em agradecê-lo por alguma ação que ele faça em benefício do país. Agora, achar que a gente tem algum compromisso, até mesmo ideológico, com a figura do presidente, é ridículo. O nosso compromisso não é com a figura do presidente, mas é sim de balizar, de enxergar, de medir a realidade como ela aparece para nós, né? De refletir essa realidade. Eu sei que dizer isso é utópico, porque a maioria das pessoas está um pouco se lixando, né, o que acontece no Brasil, e se elas se preocupam em politizar um discurso, elas o fazem por conta de seguir uma manada, né? Basicamente é uma linha de pensamento massificada que os fazem tornar-se supostamente, entre aspas, politizados. Mas politização não é isso, né? Eles confundem tudo. Politização é quando você vai estudar o assunto
tentar compreender os dilemas que existem nele e tentar, enfim, dar uma solução para isso, tá? E por fim, né, para a gente finalizar essa minha fala, eu queria mencionar o vídeo do Bernardo Kister como crítica ao Átila biólogo, né? Ele fez um vídeo aí criticando arduamente o biólogo, dizendo que ele é culpado de alarmismo. Mas aí é aquela questão, se o Átila é culpado de ter sido alarmista, de ter confiado demais em um determinado estudo, o Bernardo Kister também pode ser culpado de confiar demais num certo negacionismo da ação do vírus, porque parece que ele desconhece completamente o que tem acontecido lá na Itália, na Espanha, em outros países também. Ele citou então o Neil Ferguson. O Neil Ferguson, ele foi o líder ali, o líder, né, da equipe do Imperial College, que é um centro colaborador da OMS. Inclusive esse artigo, esse estudo inicial está disponível, né? Eles realizaram aí pesquisas iniciais sobre o coronavírus, no caso aí o Covid-19, que é um estudo que impactou muito o Reino Unido, porque permitiu que o governo tomasse uma postura diferenciada, né? Porque até então o Reino Unido estava admitindo o lockdown vertical, ou seja, a mitigação. Só que por conta desse estudo, por conta desse prognóstico que foi feito, que não significa um retrato fiel da realidade, lembremos, a postura do governo mudou completamente e eles aderiram, então, à quarentena. Só que aí o Bernardo Kister disse que o Neil Ferguson ele teria recuado daquele suposto alarmismo, tá, do seu primeiro estudo, e que ele teria declarado algo dissonante no que foi repassado ali, né? Só que o que eu fiz? Bom, vamos ver o que o próprio Neil Ferguson tem a dizer sobre isso. Afinal, ele está vivo, né? Ele pegou o vírus, ele foi contaminado com o vírus, mas está se recuperando, né? E o cara, bom, deve ter um Twitter. Fui lá procurar o Twitter do sujeito. E aí a gente percebe que ele, de fato, reconsidera os dados desse primeiro estudo, sim, isso é uma realidade. Mas como epidemiologista que ele ainda mantém, conforme, obviamente, a progressão da sua pesquisa, a preocupação quanto ao estágio do contágio no mundo inteiro, né? Se tinha citado um número que é muito alto, 500 mil pessoas poderiam ter sofrido morrer por conta do coronavírus. Mas quando houve a diminuição desse número, no sentido de nova avaliação que o próprio Ferguson fez, ele diz que é baseado pelo regime de supressão que ocorre nos países, principalmente no Reino Unido. Algumas pessoas o questionaram, se você for ver lá nos comentários, o que acontece tanto no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Europa em geral. Há um debate também referente a qual a melhor metodologia a se adotar nesse momento de crise, assim como existe aqui no Brasil. E você pega ali muita gente criticando ele, dizendo que não é possível que se possa mitigar ou diminuir tanto os dados dessa forma só porque uma semana o Reino Unido decidiu fazer quarentena, né? É pouco tempo demais para acreditar que haveria essa diminuição total. Porém, a gente tem que admitir que se há um contágio exponencial, na medida que há um achatamento do contágio, você vai ter uma diminuição também drástica, certo? Agora é aquilo, eu também não sou nenhum especialista, é um assunto de alto teor técnico, mas vale aqui ler as próprias postagens do Ferguson para a gente tentar entender melhor isso. Aí ele diz mais ou menos isso aqui, ó. Eu acho que seria útil se a gente esclarecesse a confusão que surgiu nesses últimos dias. Alguns interpretaram minhas evidências daquele estudo, né, para o Comitê Parlamentar do Reino Unido, como indicando que nós teríamos revisado substancialmente uma avaliação do potencial impacto sobre a mortalidade do Covid-19. Mas esse não é o caso. De fato, nossas estimativas mais recentes sugerem que o vírus é um pouco mais transmissível do que nós pensávamos anteriormente. Então, pensa só comigo, se há um maior pico de contaminação, pode ser que o número de contaminados já esteja tão alto que ele já esteja, enfim, decrescendo. Aí depois ele diz aqui, basicamente, que
por conta, né, da ação do Reino Unido em supressão, possibilitando o distanciamento social, e também de outras intervenções, aumentando leitos em hospitais, e enfim, todo o processo ali de aparelhar a saúde pública, acaba minimizando esse número de potenciais mortes. E aí ele finaliza dizendo: sem esses controles, permanece nossa avaliação de que o Reino Unido veria a escala de mortes relatadas em nosso estudo, ou seja, aproximadamente 500 mil pessoas. Então, embora os dados sempre estejam se aprimorando, né, porque isso aqui é uma pesquisa, isso aqui não é uma revelação divina, né, que você admita e não possa rever como se fosse, enfim, uma verdade inerrante. Não há inerrância no estudo. O que há no estudo é critério para torná-lo mais possivelmente próximo do que realmente é a realidade. Então, o fato de se fazer prognósticos é um ato, claro, de prudência. E a gente tem que fazer isso. Você vê, tem uma fala dele aqui, que é bem interessante, em outra postagem dele, ele diz o seguinte: existe um debate político e social legítimo sobre qual é a estratégia certa. Então a gente admite que esse debate deve ocorrer, porque, enfim, cada país tem um contexto diferente, cada estado em cada país tem um contexto diferente, que no Brasil é um país continental, principalmente. Mas os cientistas precisam se concentrar no que os dados nos dizem, incluindo as suas incertezas. O cara obviamente, ele está admitindo que ele não pode, é impossível para ele, para qualquer ser humano, fazer um prognóstico perfeito. Então a gente tem que lidar com a possibilidade mais drástica possível para minimizar os danos. Isso é uma coisa óbvia, né? Aí ele diz: este vírus tem uma letalidade substancialmente acima da gripe sazonal. Sim, até metade das pessoas infectadas pode não apresentar sintomas. Mas, olha, isso aqui é uma advertência interessante. Isso é explicado em nossa estimativa e sempre foi. Não há, porém, dados confiáveis que sustentem a ideia de que 90% são assintomáticos, como alguns têm falado ali no exterior, Estados Unidos, Europa e aqui no Brasil. Então, a gente tem que tomar cuidado. A ideia é reconhecer que todo mundo vai se contaminar, isso aqui é unanimidade basicamente, né? As pessoas vão se contaminar inevitavelmente, mas que fazer isso a longo prazo acaba sendo melhor do que a curto prazo. O que geraria, então, se for feito, né, a curto prazo, esse contágio, um excesso dos casos e, portanto, gerando um suposto caos na saúde. Agora eu repito aqui, eu particularmente sou a favor de se gerenciar o problema com alocação racional, porque economia é isso, é uma alocação racional. Então essa divisão entre economia e saúde pública, não necessariamente se a gente partir do significado mesmo do conceito de fazer economia, que é reconhecer como a realidade se apresenta. E a partir desse reconhecimento, tratar a coisa com uma alocação racional. Considerar o que nós sabemos sobre o contágio até o presente momento, determinar isso mediante também a população de cada setor, né? O próprio Caiado menciona isso, que nós temos que, na entrevista que ele fez, esqueci de finalizar nessa elucubração que eu estava fazendo sobre o Caiado com Augusto Nunes e Trindade. Na entrevista do Caiado ele diz exatamente isso, que há uma contingência que tem que ser respeitada em cada população específica de cada setor, e que, mediante os dados mais pontuais, a gente vai poder tomar atitudes mais certeiras. Uma coisa até, assim, a meu ver, bem óbvia, né? Agora, e sobre o problema econômico? Será que o problema econômico futuro será maior, enfim, do que a gente poderia supor? Nas palavras de Trump, né, a cura não pode ser pior que a doença? Porque você pode pensar também num pico imaginário. Até fiz um desenho ali, deixei no meu canal, na minha página no Facebook, onde eu posso traçar ali uma linha imaginária de um pico de problemas que sejam relativos não necessariamente ou diretamente ao coronavírus, mas indiretamente aos problemas causados pelo vírus, que são as mortes provocadas por outros fatores que advêm do dia a dia, né? Todo dia está acontecendo acidente, pessoas ficam doentes de outras coisas, as pessoas têm infarto, têm câncer, precisam de fazer tratamento, então muita coisa está acontecendo. E como que esse problema de saúde pública do coronavírus iria atrapalhar isso? Agora, repensando numa supressão que implicaria em uma economia quase que congelada, geraria problemas a longo prazo também.
que seria a criminalidade, a pobreza. Aí a gente sabe como aqui no Brasil isso é, né? É porque se a gente já tem um país com 60 homicídios por ano, sem pandemia nenhuma, imagina uma pandemia que gere uma quarentena, que implica que as pessoas fiquem presas em casa em mais de 3 meses, sem poder trabalhar, e as pessoas sem poder ter dinheiro, o que elas não fariam em prol do seu próprio benefício, considerando ainda que boa parte das pessoas que estão contaminadas acabam não manifestando nenhum sintoma. Você imagina como seria o nível de criminalidade no país, cara. Então é um elemento preocupante, e dou completa validade a esse debate. Acho que o Bolsonaro está certo em colocar a coisa em pauta, mas ele está errado em negativizar o benefício da dúvida. Aí é que eu acho que ele está errado. Por fim, eu queria dizer que me parece que o ideal é ter os dados mais pontuais possíveis. Por isso que a necessidade de fazer testes, né? Para a partir desses dados tomar as ações mais adequadas. Não é questão de você defender método A, B ou C. Você pode até não fazer absolutamente nada, que é a inação, né? Você não faz nada, deixa a coisa acontecer. Se o resultado for melhor assim, ótimo. Mas a gente tem evidências disso? Não. Então, se não temos evidência, o melhor é trabalhar a coisa em vista de defender a saúde pública e os grupos de risco, sem pensar de modo utilitarista. Agora, é claro que a gente tem que ter também pragmatismo, fazendo aqui uma diferenciação entre pragmatismo e utilitarismo. Ambos têm problemas e ambos talvez tenham algum elemento que seja adequado ao trato com a realidade. De fato, a gente tem que se preocupar em forçar, né, as coisas com os dados mais pontuais ao rumo da normalidade, para que a economia volte a normal, as pessoas voltem a trabalhar. Então não é uma questão de dizer que uma quarentena tem que durar 12 meses. Isso seria assim, completamente inviável, não existe isso. Mas seria de você sempre estar fazendo alocação conforme os dados que a gente consegue admitir mediante muita experimentação, mediante muita pesquisa, e a partir disso tomando atitudes para reverter o problema e voltando gradativamente à normalidade. Então a gente pode pensar, por exemplo, num lockdown horizontal inicialmente, que é um recomendado aí pela OMS, e gradativamente, conforme a nossa própria experiência, conforme os dados que vão aparecendo, fazer uma mitigação até o ponto de voltar à completa normalidade. Eu acho que esse me parece o caminho mais equilibrado para lidar com o problema, uma vez que você reconheça que o problema existe. Agora, você tem outros fatores inusitados que você pode jogar nessa equação que mudam completamente o resultado. Por exemplo, você pode supor que o coronavírus é um equívoco monumental sobre o poder letal do vírus no mundo inteiro. Então, essa é a suposição negacionista, como você vê em Olavo de Carvalho e companhia. Bom, você pode supor isso, é uma hipótese, mas você tem que comprovar essa hipótese. Como é que você explica, por exemplo, as mortes que estão acontecendo no mundo por coronavírus? É o quê? É pânico? Acho que não, né? Outro fator inusitado é uma possível vacina que possa aparecer em tempo recorde, mas eu acho que isso acontecer é muito difícil, porque boa parte da classe, né, que trabalha com isso diz que no máximo 1 ano para que isso aconteça. Ou então a gente tem aí o sucesso de alguma medicação que possa minimizar tanto problema, que acabe sendo uma maneira de tratar as pessoas uma vez que elas adquiram o vírus. Por exemplo, as pesquisas têm sido feitas com a hidroxicloroquina ou então com outros medicamentos, com algumas daqueles coquetéis para se tratar o vírus da AIDS, ou, enfim, outros que tratam também de viroses muito letais, né, como a ebola. Então, enfim, se de fato esses medicamentos forem muito bem sucedidos na cura, né, dentro de um padrão de análise, ou que a gente poderia chamar aí de uma meta, mas aí para fazer meta-análise tem que ter muitos testes, né, e a gente está com pouco tempo nesse caso. Mas muita gente tem sido otimista sobre a hidroxicloroquina, outros falam até de vitamina D, né, então vale a pena você também, né, considerar esse benefício da dúvida e tomar sol, né, no quintal, aí esteja uma boa. E que se for comprovada a sua eficácia, porque tem gente que tomou hidroxicloroquina por conta própria e morreu. Então não dá para dizer que
que é um remédio mágico, né, o que faz milagre, mas dadas as pesquisas, considerando uma dose adequada, pode ser um fator de contradição, né, a esse cenário catastrófico que a gente tem visto nos gráficos, e aí a coisa muda de figura, a gente volta à normalidade, melhor ainda, né? Mas enquanto isso não se comprova, cabe uma posição mais equilibrada aí. E por fim, o aumento de leitos também nos hospitais, uma infraestrutura mais adequada ao sistema de saúde, que vai gerar obviamente um gasto, né, por parte aí do governo e dos estados. E quem sabe a possibilidade, como eu disse, de uma graduação do lockdown horizontal para o vertical. E que neste isolamento vertical se priorize que aqueles que tenham algum idoso em casa, alguma pessoa, né, na faixa etária que implica grupo de risco, ou de alguma pessoa independente da idade que ainda faça parte do grupo de risco, que aquele outro que é da mesma família, que não tem condições de ficar longe desta pessoa, que ele fique também em quarentena, né? Ou seja, o familiar que é saudável ou que é ainda jovem, que não tem problema algum de imunidade, fique em casa junto com o seu parente, certo? E que os outros que não têm isso, ou que têm condições de ficar em outro lugar por conta do emprego melhor, de uma condição classe social melhor, que vá trabalhar, tá? Agora é aquela coisa, é o que eu coloquei lá na metade desse áudio. Pode ser que o vírus afete também as pessoas jovens e que elas precisem de intervenção médica, né? Por isso que eu acho que a necessidade de um aumento considerável de leitos é fundamental em vista dessa transição, né, do isolamento horizontal para o isolamento vertical. Se não tivesse aumento, se não tivesse preparo, se não tivesse a infraestrutura, como tem lá na Alemanha, né, que a gente pode fazer uma comparação com a Itália, que foi trágico, e com a Alemanha, que foi mais bem sucedido, aí, cara, o que adianta, né, fazer aí o isolamento vertical? Então essas duas coisas que eu acho que são também fundamentais, né, para esse processo, que é, se você é pobre, se você não tem condições financeiras, fique em casa, né, com seu parente mais idoso, e se você tem condições, vá trabalhar, desde que dentro do imperativo, né, contextualizado pelo Estado, né, que dará as diretrizes conforme dados técnicos, né? Então não é aquilo que a gente acha, assim, os dados que vão sendo descortinados no decorrer do tempo com os testes que vão sendo feitos. Bom, gente, basicamente é isso que eu queria falar. Um outro detalhe também que eu não posso esquecer, senão o pessoal vai querer encher meu saco aqui, né? Então já deixando gravado, é importante salientar que o fato de eu achar necessário que o governador, os governadores, o presidente da República, o ministro da Saúde, da Economia, tenho esse contato com o parecer da Organização Mundial de Saúde, não é que necessariamente eu confie na OMS, tá? Sendo um órgão internacional que possa ter algum vínculo escuso com algum tipo de precedente que envolva, né, certos valores que são tão antagônicos, né, aos nacionalismos e aos valores conservadores. Eu quero deixar claro aqui que eu estou preocupado com os dados da OMS que estão sendo repassados e com aquilo que pode ser comparado, certo, com uma avaliação técnica dos especialistas do Brasil. Então aquilo que coincidir você valora. Então não é uma questão de você simplesmente gratuitamente aceitar tudo que vem da OMS. Tá bom? Então fecho por aqui e até aí próximos áudios. Talvez surja outros sobre esse tema, talvez não sei o certo. Então até mais.